Olá colegas, neste vídeo vou explicar como podem configurar as teclas da mesa digitalizadora da Gaomon e da caneta que a acompanha. Antes de começar a configurar, devem instalar o software da mesa no vosso computador. Para tal, podem por exemplo ir ao Google, fazer a pesquisa por Gaomon, irem ao site oficial, procurar por driver download, selecionam o modelo da vossa mesa, em princípio ou será a 620 ou a M10K Pro. No meu caso eu vou exemplificar na M10K Pro. Portanto, clicam aqui, tem aqui três opções de drivers, 2 para o Windows, 1 para o Mac. Aconselho a instalar a mais recente. Depois de fazerem isso, se abrirem o software da mesa, vão ter este menu. E neste menu tem aqui a opção de configurar as teclas de pressão, a caneta digital. Contudo, quero aqui alertar para uma coisa. A configuração das canetas depende essencialmente do software que forem usar. Ou seja, não podem ter a expectativa de que vão poder configurar, por exemplo, a borracha para qualquer software. Porquê? Porque as teclas de pressão dependem de teclas de atalho do nosso teclado. E há software que não aceita isso. Felizmente, no caso do OneNote 2016, que é este que eu estou a usar, isso é possível. Eu vou então tentar exemplificar para o meu caso, como é que eu tenho aqui configurado e como é que vocês depois também podem configurar o vosso, eventualmente com outro tipo de comandos, dependendo da necessidade de cada um. Antes então de configurar as teclas de pressão, convém perceber como é que elas vão funcionar. Pronto. Neste caso concreto, quando a gente clica aqui em teclas de pressão, aparece aqui o menu de teclas. Portanto, nós temos 5 teclas inferiores, 5 teclas superiores, portanto, cada uma é um botão de atalho, e temos aqui no meio um botão de rotação, que eu também vou explicar como é que ele funciona. Depois temos aqui a caneta digital, onde podemos configurar dois botões, um superior e um inferior. Ora, no caso então do OneNote 2016, e aproveito já para dizer que no caso do OneNote 2010 isto não é possível. Não é possível configurar os botões de atalho. Porquê? Porque no 2010 não tem esta parte superior que se chama a barra de ferramentas de acesso rápido. E portanto, como não tem, significa que nós não podemos configurar. Reparem neste pormenor. Se vocês clicarem na tecla Alt do vosso teclado, aparece aqui um conjunto de números e de letras. O que é que significa este conjunto de números e de letras? Significa que se vocês primirem a tecla Alt e em seguida clicarem no número respectivo, o que vai acontecer é que o software vai ativar o comando respectivo. Por exemplo, no meu caso concreto, eu tenho aqui o primeiro comando, e neste caso a ordem é da esquerda para a direita. O primeiro comando é caneta azul, depois caneta vermelha. Portanto, eu neste caso concreto, em termos de comando, só consigo configurar na mesa, apesar de ela ter 10 botões, só consigo configurar até ao comando 9. Porquê? Porque o 09 não consegui colocar a funcionar, eu não percebi bem porquê, mas também com 9 botões, mais o botão de atalho de anular, que eu vou explicar mais à frente, é mais do que suficiente. Portanto, qual é que é a vossa preocupação que devem ter para configurar? Devem ter que configurar os primeiros 9 comandos principais, como sendo aqueles que vão usar juntamente com a mesa. Os restantes devem naturalmente usar ou a caneta ou o rato para terem acesso a eles. Neste caso aqui concreto, para além dos 9 primeiros que vai até esta borracha pequenina, tenho aqui outros comandos que dão jeito. Eu destaco, por exemplo, aqui o recorte de ecrã, que dá para importar uma imagem de um outro documento, trabalhar aqui com o zoom. Também tenho aqui esta parte, no caso da matemática, das formas para desenhar linhas, portanto figuras, alguns referenciais. Portanto, digamos que isto aqui não é o topo do programa de software para usar matemática, mas tem aqui um conjunto de ferramentas bastante interessantes que me permitem usar, e neste momento o OneNote é o meu software de eleição para as aulas de ensino à distância, com tudo organizado. Bem, mas o que interessa aqui de facto é configurar então os botões. Portanto, vamos lá ver então. Primeiro de tudo, configurar aqui estes botões de cima. Como é que isto funciona? Basta, por exemplo, clicarem aqui neste menu que diz personalizar barra de ferramentas de acesso rápido. Clicam aqui, depois aparece aqui mais comandos e vai aparecer aqui, neste caso esperar um pouco,
vai aparecer aqui um menu onde podem selecionar os comandos que vos interessam. Neste caso concreto, a ordem é de cima para baixo. Volto a referir, no caso da M10, vocês têm até, digamos, 9 para poder escolher. No caso da S620 tem apenas 4, mas com 4 serve perfeitamente para trabalhar, porque, por exemplo, eu tenho aqui, neste caso, 4 canetas de cor diferente. Depois tem a borracha de traços, que eu vou explicar mais à frente como é que eu configuro na caneta. Depois tem aqui mais 3 marcadores para sublinhar. Portanto, enquanto que aqui eu posso usar 9, na 620 o que é que a gente pode fazer? Pode, por exemplo, é o meu caso, configurar 3 cores, ok? 3 cores, mais um marcador, e depois a borracha continua a trabalhar na caneta. Portanto, digamos que, ok, fico com menos cores disponíveis, mas com 3 cores de caneta mais um marcador é mais que suficiente para fazer um bom trabalho e aproveitar as teclas de detalhe. Portanto, aqui como é que fazem? Selecionam o comando que pretenderem. Tá bem? Neste caso aqui, eu por acaso já escolhi aqueles que me interessavam, portanto, mas basicamente é escolher aqui, neste caso podem ver todos. Para ver todos, há aqui a parte de todos os comandos, portanto é aqui que encontram todos e depois podem testar aqueles que vos interessam. Volto a referir, cada um é livre de escolher o que vos interessa, portanto seleciona, ok, sei lá, tem aqui outra borracha, por exemplo, tem aqui borrachas média, pequena, grande. Portanto, eu, por exemplo, tenho ali, trabalho com a pequena e trabalho com a de traços. A de traços tem a vantagem de apagar um traço completo, portanto é mais rápida. Por outro lado, não é tão específica para apagar pequenos pormenores. Para isso eu tenho ali uma borracha pequena, mas, por exemplo, borracha média, clico aqui em adicionar, ela aparece aqui. Quando agora clico em OK, apareceu aqui no fim. Não é? Portanto, está aqui. Se eu quiser alterar a ordem, vou aqui a mais comandos, não é? E portanto, se eu chegar aqui à borracha e agora clicar aqui neste menu lateral, mover para cima, eu posso colocá-la ao lado, por exemplo, da outra borracha que eu tinha, a outra borracha, que era a borracha pequena. Portanto, eu faço OK. Pronto, agora passei aqui a ter duas borrachas, uma pequena e uma média. Pronto, a diferença, por exemplo, não é? Eu faço um traço, se eu clicar na borracha de traços, apaga automaticamente o traço inteiro. Se eu escolher aqui a borracha pequena, apaga-me aqui estes bocadinhos. Pronto, lá está. Depende do interesse de cada um. Pronto, portanto, esta parte aqui é essencial fazerem. E é aqui que importa perceber que nem todo software permite fazer isto. Houve alguns colegas que perguntaram do Paint. Lá está. O Paint, quando clica na tecla Alt, acho que não aparece nenhum menu para poder escolher. Portanto, lá está. Para poder configurar teclas de atalho, tem que verificar se o software permite. Para tal, basta clicar na tecla Alt e ela automaticamente aparece se aceita ou não teclas de atalho. Agora, na mesa, como é que fazem a parte de configurar as teclas? Muito simples. Portanto, abrem o software, teclas de pressão. Por exemplo, eu aqui escolhi pôr as canetas de cor na parte inferior e a borracha pequena também aqui na parte inferior. Ora, reparem aqui neste pormenor. A minha borracha pequena está na função 1, 2, 3. Portanto, se eu clicar aqui na tecla Alt, se eu clicar aqui na tecla Alt, a minha borracha pequena está aqui na função 9. Ou seja, como é que ela vai ativar? Vai ativar quando a gente clicar Alt 9. Pronto. Portanto, importa perceber isto. Então, se eu for ao meu software, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui a tecla Alt 9. Portanto, aciona. Depois, as restantes são as 4 cores que eu defini. Neste caso, aqui as 4 primeiras cores de caneta. Depois, na parte superior, eu coloquei o Alt 8, 7, 6 e 9. Sendo que o 9 é, por acaso, aqui o 9. Ora, 5 e 4. Exatamente. Falta-me aqui... já percebi, exatamente. O Alt 9 volta a ser a borracha, portanto está aqui repetido. Depois tem aqui um botão central que na 620 não tem. Este botão aqui central aconselho a configurar para aparecer roda para a frente e roda para trás. Porquê? Porque se rodarem conseguem descer e subir a página, o que também é muito útil. Escusam de andar a mexer com o rato, é mais prático. Para configurar isto basta clicar no botão central. Esta configuração é um bocado mais esquisita, eu até vou começar por esta. Portanto, se clicarem aqui no botão central e agora for a teclas de pressão, se eu voltar lá,
aqui, se eu selecionar, já não está a rodar. Então o que é que eu faço? Tenho que voltar a clicar na tecla central. Ela volta a alterar, eu volto ao início. E agora se voltar lá, já está com outra função que é o Alt ou A. Este Alt ou A, por exemplo, dá para configurar aqui se calhar um outro comando se quiserem. Mas para chegar àquilo que eu tinha falado de rodar a página, portanto subir e descer, voltam a clicar no meio. Agora se eu voltar lá, já aparece roda para a frente, roda para trás. Portanto já está configurado. Se andarem aqui no sentido do ponteiro do relógio ou o contrário, a página vai subir ou vai descer. Em relação à configuração de cada tecla, por exemplo, como é que eu coloco aqui, como é que eu coloquei o Alt 9? Portanto, eu clico aqui, aqui aparece-vos aqui aquilo que vocês podem escolher como tecla de atalho, e neste caso eu coloco aqui a seleção de Alt, okay? Vou limpar aqui a linha, portanto fazem Alt, e depois clicam na tecla 9 do teclado, fica Alt 9, o que é que significa? Que vai acionar a função 9. Pronto. E depois fazem o mesmo para as outras, não é? Estão a ver ali que alterou o número, e portanto isto vai depender, volto a referir, do comando que vocês escolherem pela ordem que escolherem aqui da esquerda para a direita. Tendo em conta que podemos configurar até 9, sendo que desses 9 eu vou usar a caneta de traços que está aqui na posição 1, 2, 3, na posição 5 para a caneta. Na caneta, como é que aparece então a borracha? A borracha aparece, neste caso eu optei por colocá-la no botão inferior e coloquei, lá está, o Alt 5. Tá bem? Por vezes acho que de início aparece aqui o botão do rato ativado. Lá está, eu neste caso concreto, que me interessa ter só a borracha, desativei e aqui ativei as teclas de combinação de atalho, coloquei Alt, tá bem? Apagam aqui tudo, faltem Alt, neste caso 5, tá bem? Ok, e está feito. Aqui na parte superior eu coloquei não a tecla, uma tecla de atalho a funcionar com o Alt, mas sim com o Ctrl Z. O que é que faz o Ctrl Z? O Ctrl Z, no vosso teclado, anula a última opção que fizeram. Ok, isto é útil, funciona como tipo uma borracha, se enganaram, em vez de ter que clicar na borracha e apagar aquilo, se fizerem Ctrl Z ele vai anulando, portanto é outra opção que eu utilizo muito. Portanto, mas volto a referir, cada um deve pensar naquilo que lhe dá mais jeito e escolhe. Né? Neste caso concreto estão aqui as minhas opções que me facilitam aí muito a maneira de trabalhar. E recomendo que utilizem esta funcionalidade porque de facto dá muito jeito. Eventualmente nesta altura podem estar a pensar mas eu já me desenrasco aqui indo com a caneta, mas não tenho a mínima dúvida, quando começarem a usar os botões de atalho vai funcionar muito melhor e não vão querer voltar atrás. Por último, eu tenho incentivado a compra da mesa da Gaomon porque de facto é uma mesa barata, com qualidade, cumpre o serviço. Eu tenho duas, uma pequena e uma grande, estou muito satisfeito com ambas. Por isso, se quiserem uma mesa barata, podem comprar uma mesa de Gaomon. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns links do AliExpress, que foi onde eu comprei. Falo também lá a hipótese de vocês poderem obter cupons de desconto e dessa forma poderem comprar a mesa um bocadinho mais barata. Também já reparei que em Portugal também se encontra à venda no OLX, portanto se quiserem fazer alguma pesquisa podem encontrar, eventualmente podem ter a vantagem no OLX de já cá está em Portugal, muito embora eles por acaso da Gaomon que só vendem online costumam enviar rápido se houver disponível em loja europeia, mas pronto, se eventualmente pretenderem e no OLX encontrarem uma mesa, a minha opinião é que podem de facto comprá-la, porque é uma mesa muito boa, um preço muito barato, não é? Se quem for verificar os preços que são praticados nas outras marcas, nas lojas, vão verificar que custam mais do dobro e, portanto, é a minha sugestão. Bem, portanto, espero ter ajudado. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários ou mandarem alguma mensagem que eu tento ajudar. Portanto, muito obrigado por terem assistido e até uma próxima.